pessoal do canal Guincho Silva, hoje domingão, começando com tudo, já começou cedo o Fórmula 1, Verstappen ganhou de barbada no Azerbaijão, mas eu também curto Fórmula 1, mas aqui o assunto é futebol, tá aqui a mesa tática, tá aqui o Mengão malvadão e o Vasco da Gama, o Vascão hoje, o Gigante da Colina vão se enfrentar no Clássico dos Milhões e a gente vai fazer a mesa tática dos dois times. Vamos falar dos desfalques das duas equipes. O Fernando Diniz já deu uma entrevista dizendo que tem a fórmula para ganhar do Flamengo. A gente vai falar dessa fórmula aí que o Diniz falou, tá? O que a gente acha? Clássico dos Milhões. Por que Clássico dos Milhões? Hoje, o pessoal já não fala. Cada clássico antigamente tinha um nome. Eu sou daquele tempo, ó, dos anos 80, que clássico Flamengo e Vasco era mais de 180 mil pessoas no Maracanã, no antigo Maracanã. Hoje, 60, 65 mil já tá lotado, né? Então era o Flamengo do Zico contra o Vasco do Roberto Dinamite. Cabia mais de 180, 190 mil. Por isso é chamado de uma das grandes torcidas do Brasil, o Flamengo e o Vasco, no Norte e Nordeste principalmente. Muito gigante as duas torcidas, então vão jogar hoje pelo Brasileirão. A gente vai já falar da mesa atrás do Flamengo e o Vasco. Mas vamos falar de futebol. Daqui a pouquinho tem Premier League, tem um jogão, tem Arsenal e City. Esse ano eu tô acompanhando a Premier League, né? Que o Chelsea é o grande campeão do mundo. Futebol inglês ali, eu vou dar uma espiada lá. Ontem teve um jogão, gol do Casemiro, o Manchester United bateu por 2-1. A equipe do Chelsea. O Chelsea, depois de ganhar aquele Mundial lá da FIFA, em junho, tá, pegou duas peias aí, apanhou na Champions, tá mal no Campeonato Inglês, tá ali passando por uma... É normal isso aí, é normal. Vamos falar da Série D, onde definiu os dois finalistas. O Santa Cruz pega o Barra de Santa Catarina, grande decisão. O Barra tirou a Inter de Limeira, 3-2 ontem, o Santa segurou 0-0 com o Maranhão, mas já tinha ganho o jogo de ida lá no Maranhão por 1-0. Depois dos 64 que começou esse Brasileirão, que é o mais difícil, essa Série D, Santa Cruz e Barra decidem o título, os dois já acessaram, mas vale o título de campeão brasileiro, tá bom? Pela Série C tá legal, a Série C tem um regulamento diferente, da A, da B e da D. A C começa 20, aí eles jogam entre si só em ida, se enfrentam lá em ida. Os 8 melhores passam dividem em 2 grupos de 4 clubes. Desses 2 grupos, eles vão em jogos de ida e volta, os 2 primeiros acessam direto à Série B, sendo que os primeiros vão para a final. O segundo pega o acesso e não tem semifinal. A Ponte Preta... Hoje é a última rodada do turno, já na próxima rodada já é o retorno, a Ponte Preta está despontando num dos grupos, 9 pontos ganhos, ganhou 3 partidas de 1-0, 1-0, 1-0. Quando é assim, jogo assim, 1-0 e 10 é a mesma coisa, o importante é ganhar, marcar os 3 pontos, a Ponte tem 9, lá o clássico lá é Campineiro, o Guarani tem 3, o Náutico tem 3, o Brusque tem 0. Ontem a Ponte ganhou de 1-0 do Náutico lá na casa do Náutico. No outro grupo está mais equilibrado, Londrina e Caxias tem 3, São Bernardo 2, Floresta 2, hoje tem Floresta e São Bernardo, quem ganha pega a ponteira e o Guarani recebe o Brusque, pode encostar ali na ponte, de repente ali os dois times campineiros podem acessar a Série B. O Guarani que começou muito mal, eu cheguei a falar da Série C aqui no canal Guincho Silva, o Guarani começou mal, mas geralmente quem começa mal tem tempo para recuperar e o Guarani deu uma arrancada, beleza? Vamos para a Série B, onde teve um jogão, é que eu espero de Flamengo e Vasco hoje. Pessoal, vai ser um jogo fácil, não tem, como diz o ditado popular do futebol, né? O jogo é jogado, lambaria pescada é 11 contra 11, é quem tiver mais fome. Não vai ter jogo fácil hoje pro Flamengo diante do Vasco, é clássico, né? Tem aquela rivalidade a mais, casa cheia, o Vasco é semifinalista da Copa do Brasil, tá entendendo? Então o Coutinho vive um bom momento, aquele cara que faz gol de longe, é o cara da bola parada, o Veguete é aquele cara que vai esperar as bolas lançadas, né? A gente vai já falar na mesa tática, então jogo perigoso. O Flamengo teve aquele jogo no meio de semana, né? Também vai ter que viajar pra Argentina, aquele jogo lá complicado com aquela arbitragem lá contra o Estudante. Teve um jogão ontem da Série B, o Goiás venceu o Paysandu, por isso que eu comparo. Olha a Série B, o Goiás hoje é líder, pode perder a liderança para o Coritiba, bateu o Paysandu, que é o lanterna. Mas se o Paysandu tivesse ganho por 2-0, não seria um resultado também nada de anormal. O Paysandu jogou muito, imprensou o Goiás. Eu vi quase todo o jogo, só não vi os últimos 15 minutos. Primeiro tempo, o Paysandu durante os 20 minutos dominou. Então, se tivesse outro placar diferente, o Paysandu ganhando do Goiás na casa do Goiás, não seria nada demais. O Goiás ganhou, foi para 48, hoje o Coritiba, que tem 47, pega o América Mineiro, o Goiás vai ter que secar. Agora o que está chamando a atenção é o Atlético Paranaense, estava lá embaixo, deu uma decolada, pega o Vila Nova hoje, ele pode, se ganhar do Vila, tem que secar a chapa, ele gruda ali e fica um pontinho do G4, beleza? Dos times do Norte, o Remo perdeu ontem uma grande chance, perdeu para o Dragão, Atlético Goianiense, 1-0 em casa, e aí a Onça Pintada, o Amazonas, ainda está lá embaixo na zona, mas conseguiu uma boa vitória. Deu uma luz ali no fim do turno, 1-0 contra o Volta Redonda. Falando de Série A, 3 clássicos hoje, chama atenção. Fala que tem o Mirassol com Juventude. Esse Mirassol aí tá dando o que falar, a equipe lá de Mirassol. Subiu ano passado aí, primeira vez na Série A.
tá ali brigando pelo G4, tá brigando por Libertadores, tá fazendo jogos espetaculares. Então Mirassol e Juventude tem tudo para ganhar o jogo lá em Mirassol. Mas vamos falar do Três Clássicos, onde o Palmeiras ganhou de 4 anos do Volta Redonda já. O Palmeiras ganhou de 4 anos do Fortaleza. Palmeiras ali brigando com o Flamengo, tá 1 ponto. O Flamengo tem que ganhar hoje para disparar. O Flamengo pega o Vasco no Maracanã, clássico dos milhões. O Flamengo ali na liderança, querendo abrir mais vantagem contra o Palmeiras. O Vasco lá perto da zona, 23 pontos, brigando ali para sair. Tem sanção no Morumbi, acho que, não sei se é na Vila, no Morumbi. Tem sanção, Santos e São Paulo, que chama a atenção aí, 2 técnicos argentinos, né? O Vojvoda assumindo lá no Santos e o Crespo lá no São Paulo. O São Paulo tem que dar uma resposta, né? Foi eliminado da Libertadores. Quer dizer, foi eliminado ainda não, tá? Vai ter um jogo difícil, volta da LDU. Então o São Paulo tem que dar uma resposta. Já tem o jogo da volta, São Paulo e LDU, tá? Mas a LDU abriu 2-0. E tem o Grenal lá no Sul. Não é um ano bom pro futebol gaúcho, mas o jogo lá, o Inter tem 27, o Grêmio 25. Se o Grêmio vencer, passa. Então a rivalidade lá é muito grande. É isso aí, vamos agora para nossa mesa tática aqui no meu computador. Vou virar. O Flamengo deve ter o desfalque aí, tá? Essa aqui é a provável escalação, que a gente ainda é de manhã. Deixa eu ver, são 11h25, o jogo é de tarde, saiu uma provável escalação. O Flamengo deve ter o desfalque aí, deve poupar o meio campo Saul. O meio armador lá, o Flamengo deve poupar para o jogo de volta contra o Estudiantes. O Flamengo deve vir no 4-3-3, o Alan deve entrar para reforçar o meio campo. O Flamengo tem que ficar de olho no meio campo, que o Ryan do Vasco, o Felipe Coutinho está jogando bem. A tática do Fernando Diniz deve ser mesmo marcação mais em cima, ele não vai esperar o Flamengo, vai jogar, tipo, você lembra aquele jogo do Luxemburgo propôs uma vez contra o Flamengo, de 2019, aquele 4-4, o jogo promete muito esse Flamengo e Vasco. Vamos aqui para a mesa tática, o Flamengo deve começar aqui com Rossi na barra, o Varela na lateral direita, a dupla de zaga, Léo Pereira na zaga central, Léo Ortiz na quarta zaga e o Ayrton Lucas no lado esquerdo. Aqui a primeira linha de 4 defensores do Flamengo. No meio campo, o Flamengo, o De La Cruz jogou de segundo volante, né? Saindo mais contra o Estudiantes. Hoje ele também... Não, ele foi o primeiro volante, é isso aí. O De La Cruz começou como o primeiro, que tinha o Samuel e o Arrascaeta. O Saul. Então o Alan hoje começa de primeiro volante, o De La Cruz saindo mais pro jogo, formando os 3 aqui do meio campo, 2 volantes e o meio, que é o Arrascaeta. Lá na ponta direita, o Plata, aquele que deu a confusão no jogo do contra o Estudiantes, lá na ponta esquerda o Samuel Lino e o Pedro de centroavante. Então o Flamengo vem ali no mesmo 4-3-3, é o padrão aí do Felipe Luiz, né? O Vasco tem 3 desfalques, né? O zagueiro Lucas Freitas suspenso, tem o Tietchan e o Lucas Piton, que é um bom lateral, que cruza a bola pro Veguete, estão machucados. Então o Vasco também deve ir no 4-3-3, mas às vezes o Ryan, o Nuno fazem papel de meio campo, podem fazer papel de meio campo, de ponta. Acho que quando o Vasco perder a posse de bola, eles vão fechar o meio campo, o jogo vai ser muito pegado no meio campo, e quando tiver sem a posse de bola, eles devem abrir também pelas pontas. O Fernando Diniz deve ter assistido o jogo do Flamengo, né? Sabe que o Varela, principalmente o Varela, jogou muito aquela partida contra os Estudiantes, vai muito pro ataque. E o Ayrton Lucas também sobe muito para trabalhar com os 2 pontos, a jogada de ultrapassagem pro cruzamento pro Pedro. Então o Vasco vai tentar explorar esses lados aqui, fica de olho. Felipe Coutinho aqui se mexendo muito, mas vamos começar pela barra aqui. Grande goleiro aí do Vasco, Léo Jardim. Na lateral direita, Paulo Henrique. Na lateral esquerda, o Vasco bota o Pumita, o Puma Rodrigues, né? A dupla de zaga hoje deve ser o Cuesta e o Robert Renan, que vão marcar o Pedro aqui. Os volantes do Vasco, o Vasco joga também com 2 volantes, vai ser um jogo pegado no meio campo, Flamengo com 2 volantes, Vasco com 2 volantes. Hugo Moura e o Barros e o Coutinho ali fazendo a ligação, o Coutinho que joga muito pelos lados também, chutando muito, é o cara da bola parada, tem que ter atenção. O ataque do Vasco, Nuno Moreira, um pouco aqui aberto pela esquerda quando perder a posse de bola. E lá pelo lado direito, o lado esquerdo, o Ryan e o Nuno Moreira pelo lado direito. E o centroavante cabeceador lá, o Verrete. Então o Vasco é aquele time que quando joga muitas bolas cruzadas aqui pro Verrete, Felipe Coutinho que vai fazendo aqui a aproximação, fazer o jogo do pivô e vai forçar muito. Então o Flamengo tem que ter esse cuidado aí. Beleza? Então essa mesa tática, essa é mais ou menos a escalação, Flamengo e Vasco. Daqui a pouco começa a Premier League. Hoje, domingão, 3 clássicos aí pra vocês. Falamos da Série D, C, B. Vamos ficar de olho nesse clássico dos milhões, a bola rola 16h30. O Malvadão tenta ali abrir espaço pro Palmeiras e o Vasco ali na briga dele, tentando ali encostar na Sul-Americana. Bom domingo pra vocês, vamos ver esse clássico. Depois a gente vai debater aqui com o canal Guincho Silva, com a nossa mesa tática. E grandes jogos hoje pra gente assistir.